Oi, oi pessoal, esse bolo aqui é um bolo de 20 centímetros de diâmetro. Eu já passei uma pré-camada aqui na lateral, bem pouquinho, tá? Que é só aquela questão pra deixar o bolo mais uniforme. Se tiver alguma migalha, deixar ela presinha pra não sujar o chantilly que a gente vai fazer o trabalho, certo? Aí eu passo um pouco a espátula alisadora pra poder nivelar. E aqui em cima, não sei se dá pra vocês perceberem no vídeo, mas aqui tá mais alto, aqui tá mais baixo, tá vendo? Eu gosto, nessa parte que eu vou fazer essa pré-camada, eu gosto de tentar dar uma ajustada já aqui. Ele não já fica 100% não, tá? Mas quando a gente já dá uma ajustada aqui nessa camada, já dá uma ajuda quando a gente for fazer a camada final, tá? Então eu gosto normalmente de... Aí essa parte aqui de cima, às vezes ela fica um pouquinho mais grossa do que a pré-camada da lateral. Por quê? Porque eu preciso depositar mais chantininho aqui, onde eu tô achando que tá mais baixo, do que no restante do bolo, tá? Então isso eu posso fazer também depois. Mas como eu disse, eu prefiro já dar uma arrumadinha já agora nessa fase, tá? Então... Aqui, ó. Ainda tá um pouquinho mais baixo, mas eu já dei uma nivelada. Eu faço essas quinas aqui só pra realmente ter uma noção de mais ou menos como tá. O bom de fazer dessa nivelada agora também é que na hora que você vai fazer a quina, se você não tiver se atentado a isso, que ele tá um lado menor do que o outro, você pode tirar muito do lado que ele tá mais baixo. Quando você for tirar do outro lado, ou vai ficar parecendo muito a desigualdade, ou você vai acabar mostrando o bolo do outro lado. Pronto. Essa é uma pré-camadinha básica pra gente fazer todo aquele processo, certo? E agora eu vou depositar o chantilly normal no bolo todo. Pronto, agora, né? A mão do saco confeitar parada, só a outra que gira, a bailarina, certo? Tentando colocar a mesma pressão durante todo esse processo. Lógico, eu tenho um lugarzinho que vai ter mais do que o outro, mas se for, tipo, não for uma coisa muito uniforme, de mesma pressão, na hora que você for alisar o bolo, você vai ter mais trabalho. Porque vai estar o tempo todo, quando você for passar a espátula, vai estar um lado mais baixo do que o outro, um lado com mais chantilly do que o outro. Então vai acabar dando mais trabalho para deixar ele retinho do que se você tentar fazer o máximo de igualdade aqui, de pressão, certo? E como eu sempre falo, deixar o mínimo de espaço entre uma camada e outra para evitar bolhas de ar, certo? Tipo, por exemplo, aqui tá, não é um negócio, meu Deus, vai dar uma bolha de ar aí. Mas é bom evitar, que isso ajuda. Nessa parte aqui, antes eu costumava fazer uma camada a mais em cima, mas também em um dos vídeos que eu assisti, ensinavam a fazer assim. E eu também gostei, então normalmente eu faço mais desse jeito do que do outro, mas dá certo dos dois jeitos. Ou fazendo uma camada um pouco maior aqui pra cima, ou fazendo essa camada como eu fiz agora. Então, pessoal, esse bolo, ele vai ser um bolo vermelho. Aí vocês podem estar pensando assim, e por que ele tá todo branco, né? Porque, como eu disse a vocês, eu gosto de assistir muitos vídeos
Hoje eu assisto menos do que no início, não porque eu já sei de muita coisa, mas porque depois que você começa a fazer alguns modelos e colocar na sua rede social, né? As pessoas normalmente vêm muito com opções dos bolos que você já fez. Tipo, um bolo desse, ficaria quanto? Eu quero desse só de cor diferente. Então acaba que aquele ali eu já fiz, eu já assisti vídeo para poder saber como é que faz e tudo. Só uma pausinha nisso, eu dei uma alisada na parte superior. E agora eu vou fazer isso aqui na lateral. Isso aqui é só pra, eu digo que é só pra juntar essas camadinhas que eu acabei de depositar de chantininho, pra ficar algo mais uniforme, pra eu vir com a espátula alisadora, tá? Na minha cabeça eu faço isso como se fosse a camada do chantininho que eu depositei, ela fixar mais no bolo, sabe? Porque eu aperto ela pra poder ela dar essa fixada melhor. Pronto, então, depois que eu faço isso, eu venho com a espátula alisadora para poder deixar esse meu bolo lisinho. Sim. Então, como eu estava falando, hoje eu assisto menos vídeos com menos frequência do que eu assistia antes. Amo assistir vídeo de bolo, amo. Então, assim, como eu estava falando, como as pessoas hoje já vêm com modelos de bolos que eu mesma já fiz do meu Insta, no início, né, você não tem muito o que mostrar, você fez um bolo aqui e outro ali. Então as pessoas normalmente vêm com bolos de outras confeiteiras, de internet e tal. E aí você nunca fez aquela técnica, você tem que ir atrás mesmo para ver como é que faz. Então, por esse motivo, eu tô assistindo menos, porque aí as técnicas acabam se repetindo, né? E aí, como eu já fiz, eu já sei como é que é para chegar naquele ponto. Às vezes eu ainda vou atrás para dizer assim, eu lembro que quando eu fiz esse, não ficou legal tal coisa. Então eu vou atrás para poder ver o que é que eu posso melhorar. Aqui, tá vendo que ficou faltando um pouquinho de chantilly aqui? Então eu vou pegar um pouquinho e vou passar para poder na hora de fazer aqui, né, ele fica bem arrumadinho, tá? Então por isso que eu acabo assistindo menos. Porque a técnica eu já fiz, eu já sei, ou então até mesmo eu já sei. Poxa, eu lembro que daquela vez que eu fiz, eu errei na pressão do bico, um M. Agora eu já sei que eu tenho que fazer uma pressão menor, ou eu sei que eu tenho que começar de tal lugar, enfim. E isso aí a gente vai acabar aprimorando o nosso próprio trabalho, né? Mas quando tem alguma coisa que eu nunca fiz, ou que eu estou muito em dúvida, eu continuo da mesma forma, indo atrás de vídeos para poder saber. E isso que eu vou fazer aqui agora é uma confeiteira, Andresa Gal... Eu vou confirmar, acho que é Garão, mas eu confirmo o nome dela e posso deixar aí embaixo o Insta dela. Que ela fez algo muito legal na verdade eu vi ela fazendo um com preto. Então eu já fiz com preto, já fiz um com vermelho e preto, meio a meio, que eu fiquei morrendo de medo, não vou mentir, mas deu super certo. E agora eu vou fazer esse com esse vermelho. Os outros eu acho que eu não filmei. Então parei para filmar esse aqui para poder compartilhar isso com vocês, tá? É algo assim. Aí podem me perguntar, por que, né, fazer isso? Então, você usa menos corante, então você tem um gasto menor, porque se eu tivesse que ter colorido tudo isso, eu teria gastado X de corante, né? Como eu vou colorir uma quantidade menor, eu vou gastar menos corante, então o nosso gasto de corante já diminui. Facilita naquele medo horrível que as pessoas têm de tingir cores escuras, vermelho, preto, né? Então, quando você vai tingir uma quantidade menor de chantilly, você já tem uma facilidade maior do que você tingir uma grande quantidade, né? E a questão também do amargar. Eu tô falando isso porque no meio é o que a gente mais escuta. Porque corante muito escuro amarga, isso, aquilo, outro. Sendo muito sincera, como eu já falei com algumas pessoas, não sei o que eu faço de diferente, porque na minha cabeça eu não faço nada diferente. Eu coloco o chantininho, bato com o leitinho e o chantilly bem gelado, do mesmo jeito que todo mundo bate, e coloco o corante. A única coisa, eu acabei de bater o dedo aqui. Não tem tanto problema, porque eu ainda vou vir com outra camada fininha de vermelha, né? Enfim, mas o meu nunca amargou, eu nunca recebi reclamação. E assim, eu sempre gosto de provar.
Fica sempre o restinho de chantilly e eu provo o chantilly sempre. Dou um tempinho para poder provar ele depois, para ver se o amargor ele vem depois. E eu nunca senti, tá? Então, não sei, não é nenhum pulo do gato, não é nada. Eu faço justamente isso, bato o chantilly gelado com coisa. Uma única coisa que eu acho que eu faço um pouco diferente é que eu não coloco nenhuma cor para chegar, ainda tá, tipo, eu vou colocar um azul para chegar no preto, eu vou colocar um rosa para chegar no vermelho. Eu não faço isso. Eu simplesmente coloco muito corante no início. Eu sei que vai muito corante, então você indo de pouquinho em pouquinho, você perde o ponto do chantilly fácil, né? Então assim, eu optei assim, fazer assim, sempre dá certo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ele tá todo branquinho, retinho. Então eu vou testar junto com vocês a quantidade, tá? Eu tenho essa quantidade aqui só de chantininho, certo? Eu vou tingir ela de vermelho. Um vermelho extra forte, que é o da iceberg, que é o que eu mais gosto. Do mesmo jeito, coloco uma boa quantidade logo, entendeu? Sem medo. E vou amassando aqui para poder tingir. Ó, tá vendo? Já ficou vermelho, não tem por que fazer uma base, porque é mais mexida no chantilly. Quanto mais você mexe, mais fácil ele desandar. Já volto com ele prontinho. Pronto. Aqui tá o nosso chantilly vermelhão, certo? E como é que a gente vai fazer? Então, o que é que ela ensina, né? Ele tá todo branco. E agora com uma espátula mesmo, tá? Poderia ser com saco de confeitar, mas eu vou com a espátula mesmo, que foi assim que eu fiz as outras vezes e deu certo. Então, vamos lá. Pego um pouco de chantilly e vou depositando, certo? Aleatoriamente em alguns lugares. Porque eu tô limpando aqui depois que eu passo, porque é como ele tá vindo, tá vendo? Branco, então para depois não ter interferência, que eu não sei se tem depois quando ele fazer. Então eu vou fazer isso porque ficar ali eu dou uma misturadinha pra não vir a parte branca onde é pra vir vermelho, tá? E aqui em cima eu também vou colocar, né? Porque também vai ser vermelho. Então ainda sobrou um pouquinho aqui de chantilly. Eu vou deixar aqui esse vermelho em stand-by, porque depois que eu passar a espátula alisadora, tá vendo? Eu vou olhar onde é que ficou faltando. Pronto, espátula alisadora normal mesmo, então vamos lá, tá? Encosto como se fosse alisar mesmo, e a gente vai vendo a mágica acontecer. Tá vendo? Vai ter uns locais que você vai ver, tá vendo? Que tá um pouquinho branco. Mas é isso aí. Então, essa camada de chantilly vermelho que tá aqui é muito pouca, minha gente. Muito pouca. Entendeu? Então, tem pessoas que ficam com receio, né? De tá ingerindo corante. Não acho que é legal, isso, aquilo, outro. Mas quer um bolo assim, vermelho, preto, né? Então, eu acho que super válido isso, o gasto. Aí você diz, você teve 2 trabalhos, você gastou uma chantilly. Eu não sei até que ponto eu gastei tanto chantilly a mais assim, né? Mas o vilão normalmente de bolos escuros é a tonalidade. Você chegar no tom, é você não amargar, é você garantir para o cliente a qualidade de sabor, né, do seu produto. Se ele já comeu um chantilly seu, um chantininho branquinho, ele ter o mesmo gosto, não tem nada.
Pronto, então eu coloquei onde eu achei que estava faltando um pouquinho. Vou vir com a espátula alisadora novamente. E ok. E agora já vai para a parte do topo. Espalhando o vermelho aqui no branco, só cuidado para não pegar no branco, senão vai ficar manchadinho. E é só ir com calma. Topo aqui, ó, tudo vermelhinho. E agora a gente vai passar novamente a espátula para poder ajustar essa quina. Pronto, agora a gente vai fazer a nossa quina, tá? Pra poder ficar bem direitinho. Uma coisa que eu já tô percebendo, que tinha acontecido no outro bolo, mas que pra mim no outro bolo não teve problema. Nesse também não vai ter problema, porque vai ser um glow, então eu vou colocar glitter nisso tudo aqui. Poderia ter feito um vermelho um pouquinho mais claro, não precisaria tão vermelho assim, mas eu queria mostrar pra vocês a possibilidade de fazer desse jeito, certo? E o que é que eu tô percebendo? Agora aqui que eu tô fazendo aqui a quina, tá ficando, eu vou mostrar a vocês no vídeo, porque eu acho que do jeito que a câmera tá não dá pra ver. Você vê uma parte legal, Valéria, acabei de bater a mão aqui. Você vê uma parte branca no bolo. Uma parte branca é tipo como se fosse uma mancha, certo? Pra quem vai querer o bolo todo vermelho, todo preto, todo azul, enfim, isso eu acho que não é legal, tá? Mas como é que eu vou fazer? Como ele vai ser um glow, pra mim não vai ter interferência. Então, pensando aqui o que é que pode ser feito. Na hora que a gente for fazer o topo, a gente já fazer da cor que a gente quer, tá? Não vai atingir, porque não vai gastar tanto chantilly assim. Já atinge essa parte da cor que a gente quer, preto, vermelho. E faz o resto todo branco para gastar menos corante. E faz isso por quê? Porque na hora que for colocar, ó, tá vendo? Uma mancha branca. Tá vendo? Porque a parte de baixo tá branca, né? Então eu acho, vou fazer esse teste depois eu digo a vocês se desse jeito dá certo. Mas eu acho super tranquilo, você não se estressa tanto com a questão do corante, sabe? De tingir uma quantidade grande de corante. Pronto, na hora que for limpar aqui também tem que ter cuidado, porque essa camada vermelha é uma camada fina. Então se você entrar muito com a espátula aqui na hora que for limpar, vai aparecer o chantilly branco, né? Então é isso, já volto para poder fazer a parte do glitter. Só um lembrete. Tem pessoas que dizem assim, não vou limpar agora para depois do glitter limpar de novo, depois limpar de novo. Mas um conselho, limpa, porque o glitter, quando ele pegar aqui nessa parte do chantilly aqui embaixo que tiver sujo, vai ser pior para sair. Então, né, não custa nada para ficar um trabalho
com um acabamento melhor, mais bonito, dá até menos trabalho. Ah, mas você vai fazer isso 2 vezes. Mas são 2 vezes tranquilas para fazer. É melhor do que você fazer uma só, que não vai ser o tempo de 2 ou 3. Porque o glitter vai grudar aqui de uma maneira que vocês não têm noção. Bolo retinho, vermelhinho e a gente já volta. Só voltando para mostrar uma coisa. Lembra a quantidade de vermelho que eu fiz? Olha o que sobrou. Eu acho que posso dizer que sobrou quase metade, né? Do que eu tinha tingido. Então, normalmente eu gosto de guardar nesses potinhos aqui, ó. Porque se eu tiver um bolo para fazer hoje, amanhã, esse vermelho ele já me ajuda. E tá super na validade, tá? Não vai ter problema não. Então eu gosto desses potinhos porque eles vêm com tampa, então eu vou tampo e deixo na geladeira, tá? O bom, se você quiser, você sempre colocar dia tal, pra você saber quando foi que você... Se você tiver uma demanda muito grande, né? Quando foi que você colocou. Mas eu só voltei pra mostrar a vocês que ainda sobrou um potinho desse, daquela quantidade. Então, teoricamente, poderia ser que essa quantidade aqui eu tivesse usado no topo, como eu falei pra vocês, né? Não sei. Vamos lá, a parte do glitter. Tô usando esse glitter aqui da Confeitarte, tá? É uma loja daqui mesmo, de Aracaju. Vermelho. Coloca na bombinha. Só que vira ela de cabeça para baixo e sem caninho, certo? Então vamos lá. O que é que eu fiz dessa vez? Normalmente na correria eu nunca faço, mas eu coloquei agora papel manteiga aqui e coloquei umas partes das caixas de papelão aí atrás, para não tentar não perder tanto glitter, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de ir colocando aos poucos. E depois ir repassando, tá? Quando o glitter dá uma entupidinha, a gente normalmente bate assim, né? Depois eu conto pra vocês se valeu a pena perder um tempinho pra revestir toda a bancada de papel manteiga. Vamos ver, né? Espero que sim, né? Quem brilha é ele, viu? Vou dar uma limpada aqui e já volto. Vou colocar mais um pouquinho de glitter, porque tem uns locais que eu estou sentindo que tá faltando, tá? Já tô finalizando o bolo, tá? Só peço a vocês que quem gostou, curte
Quem puder compartilhar também para ajudar a divulgar, né? Eu vou deixar algumas fotos do trabalho finalizado, que esse é um bolo do Mickey, tá certo, pessoal? Então espero de verdade que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo, tá joia? Muito obrigado, pessoal, e fiquem com Deus. Escolhi essa minha frente aqui, então eu caprichei mais aqui na frente, certo?